Boa noite a todos. Mais uma noite, dando continuidade ao nosso curso teórico da residência de nefrologia da Escola Paulista. Hoje temos a honra de convidar o professor Marcelino Durão. O professor Marcelino foi formado pela Escola Paulista de Medicina, pela Unifesp, fez um mestrado, doutorado, pós-doutorado dele também pela escola. É professor da disciplina e hoje também é coordenador do ambulatório de onconefrologia e atualmente também foi aprovado recentemente no concurso de livre docência. Parabéns, professor, e é uma honra ter uma aula com o senhor. Muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado aí pelo convite, sempre é um prazer aí conversar com vocês, né? Essa aula aí eu dei no concurso aqui no comecinho de dezembro, que é um apanhado geral, mesmo que um pouco restrito, porque o tema é bem maior do que eu apresentei, né? Mas só para dar uma ideia do que a gente pode, né, desenvolver nesse tema que é lesão renal, né, doença renal nos pacientes com câncer. Então, resumidamente, eu vou falar uma introdução pequena, alguns comentários sobre lesão renal aguda, de nefrotoxicidade, algum aspecto de doença glomerular no câncer, das doenças hematológicas, especificamente as paraproteinemias, algum comentário também sobre doença renal crônica. Esses são os dados mundiais da prevalência de câncer, né, ao redor do mundo. São dados compilados do ano de 2020, são dados bem atuais. Cerca de 20 milhões de novos casos de câncer foram diagnosticados, detectados em 2020, né? Sendo que a morte atribuída diretamente ao câncer foram 10 milhões no mesmo ano, em 2020. E foi a primeira vez que o câncer de mama superou em número o tumor de pulmão, né? Pela primeira vez isso aconteceu. E as estimativas mostram um cenário mais sombrio no futuro. Em 2040, eles estão projetando que você tem uma morte atribuída ao câncer de 16,3 milhões, né? E cerca de 30 milhões de novos casos. Então, em 20 anos, ele tem uma estimativa de você ter um aumento de 50% no diagnóstico de novos cânceres. Então, quem está cansado aí da nefrologia e quer arriscar uma nova carreira, eu sugiro que essa nova carreira aí seja a oncologia, né? Ou, né, a geriatria também é uma outra especialidade que provavelmente vai se desenvolver e os serviços de saúde irão requerer, né, uma ajuda monumental dessas duas especialidades. É claro que a nefrologia vai ter sempre o seu papel de relevância na medicina interna. E no Brasil o panorama é mais ou menos semelhante, né? A gente, por sexo aqui, a gente tem no homem, né, o principal câncer, né, o mais prevalente foi o câncer de próstata, e na mulher o câncer de mama. Em segundo lugar, aqui no Brasil, em ambos os sexos, né, a gente tem o tumor de cólon ou de reto, né, como segundo tumor mais prevalente na nossa população. E no ano de 2020 também, a gente teve diagnóstico de 625 mil casos novos. E óbitos diretamente relacionados à doença cancerígena foi 260 mil ano. E também a estimativa para os anos futuros também é que esses números exponencialmente irão subir.
E a gente sabe já há algum tempo, né, que a doença renal ela é bastante prevalente no câncer, né? Existem diversas doenças renais que são únicas, né, em pacientes com câncer, né? Alguns exemplos, né? A lise tumoral, né, o rim do mieloma, as glomerulonefrites paraneoplásicas, né? A lise tumoral, né, como eu já disse, a nefropatia associada, né, as várias complicações renais do transplante de medula óssea, né, transplante de células troncos hematopoéticas. A lesão renal aguda e a doença renal crônica, quando presentes, elas impactam negativamente o paciente com câncer, né, aumenta a morbidade e a mortalidade. Assim como em qualquer outra patologia, o câncer, né, não é uma exceção. A doença renal crônica e a diálise impactam as opções de tratamento, né? Algumas drogas são contraindicadas em pacientes com insuficiência renal. Por outro lado, a lesão renal, seja ela aguda ou crônica, ela interfere com a depuração de determinados quimioterápicos, determinadas drogas. Isso também pode gerar efeitos colaterais, efeitos adversos mais frequentes e mais graves. E, de um modo geral, a gente está observando na última década um aumento da sobrevida dos pacientes com câncer, né? E complicações renais têm surgido, né, com uma certa prevalência em longo prazo. Então, esses pacientes vivem mais, as complicações são mais frequentes, e dentro dessas complicações são as doenças renais. Assim, no começo dos anos 2000, começaram a surgir vários artigos relatando, né, a importância e a prevalência das complicações renais nos pacientes com câncer, né? E de lá para cá, algumas pesquisas começaram a ser desenvolvidas, o interesse pelo assunto veio crescendo, a gente teve várias publicações ao longo dessas últimas 2 décadas, né? Até que culminou, né, com o aparecimento de alguns livros específicos da especialidade da onconefrologia. A gente já tem um jornal específico dessa, vamos chamar assim, subespecialidade, e agora, no comecinho dos anos 2000, do ano 2022, foi criada, né, foi fundada uma sociedade americana de onconefrologia. Acho que já tem em torno de 200 pessoas associadas, e isso existe uma tendência disso ir crescendo, né? No comecinho, até eu pessoalmente achei que fosse uma coisa mais assim de marketing, né? Mas na verdade foi um tema que vem sendo desenvolvido, vem crescendo, né? Existem alguns centros, por exemplo, o MD Anderson, ele já tem um serviço de nefrologia, né, de onconefrologia contratado, né, específico só para atender os pacientes com doença renal e câncer, né? E isso tem acontecido em diversos outros centros americanos. E a ideia de criar um setor aqui na Escola Paulista foi com o intuito de poder oferecer para os residentes, né, uma opção a mais de estudo, de desenvolvimento, de conhecimento, e a gente espera que, com o passar dos anos, esse ambulatório, né, vamos chamar assim, mas a gente quer criar, na verdade, um setor, acompanhar os pacientes internados também, esse é o nosso objetivo, né, cresça, né, se solidifique e seja um centro, né, um polo de atração para desenvolver pesquisa, para poder trabalhar, e alguma coisa que possa acrescentar no currículo de vocês e dos colegas que virão, né? A gente sabe que a gente tem um pouco de dificuldade, né, principalmente
né, no Hospital São Paulo, com drogas, com os exames, mas a gente acredita aí que o hospital, com toda a dificuldade, está tentando se ajeitar, e no futuro breve aí a gente possa, né, ter um pouquinho mais de facilidade, vamos chamar assim, para poder trabalhar e conseguir as coisas. Então, o primeiro tópico é a lesão renal aguda no câncer, né? A lesão renal aguda, como em qualquer patologia, no câncer não é diferente, ela impacta negativamente, né, o prognóstico desses pacientes. Ela aumenta o tempo de internação, os custos e a mortalidade. Os pacientes com lesão renal aguda têm uma diminuição dos seus status funcionais e da qualidade de vida depois que eles têm alta hospitalar. É um tema, é um assunto já bastante estudado, não especificamente no câncer, mas na IRA em geral. Ela compromete o tratamento, às vezes esses pacientes com lesão renal aguda, eles são excluídos dos estudos que testam novas drogas, né? Isso dificulta, né, o manejo desses pacientes, né? E tem alguns fatores de risco clássico que são similares, alguns são similares aos pacientes sem câncer. Por exemplo, o idoso, né? Geralmente idade acima de 65 anos, especificamente no paciente com câncer, é mais comum a lesão renal aguda em mulher. Pacientes que já apresentam algum déficit de função renal também são de riscos para apresentar a lesão renal aguda, assim como aqueles com diabetes, pacientes com hipovolemia, baixa perfusão renal. Alguns tipos de tumores são mais frequentes a lesão renal aguda, a gente vai comentar isso. A carga tumoral, por exemplo, pacientes que apresentam lise tumoral, uso de drogas nefrotóxicas, e eu acho que o maior vilão aí, todo mundo, vocês que passam na interconsulta, vocês podem constatar isso, são os pacientes submetidos a transplante de células-troncos hematopoéticas. Então, esses pacientes, eles apresentam de base aqueles fatores de risco clássicos, como doença renal crônica, diabetes, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, doença hepática, idade avançada e desnutrição, principalmente no paciente com câncer. Eles têm um evento agudo, né, uma sepse, uma infiltração tumoral, hipovolemia por efeito colateral, vômitos, náuseas, desidratação, síndrome da lise tumoral, radioterapia, especificamente aquela radioterapia, né, mais, né, que sobre a região do abdômen, comprometendo os rins. Pacientes com câncer são frequentes ter quadros obstrutivos e uso de drogas nefrotóxicas. Então, o paciente já tem um background com um evento agudo, eles são mais predispostos a desenvolver um quadro de lesão renal aguda. Isso é comum em qualquer outra situação, mas também, né, principalmente nos pacientes com câncer. Esse é um estudo dinamarquês, né, um estudo antigo, mas ele é muito citado. Qualquer revisão que vocês vão pegar, primeiro estudo que é citado é esse estudo. Foi um estudo que foi feito no norte da Dinamarca, numa região compreendendo 1.200.000 habitantes, cerca de 20% da população da Dinamarca. Ele foi feito no ano de 99 até 2006. Eles acompanharam 37.267 pacientes com diagnóstico de câncer. A lesão renal aguda após o diagnóstico de câncer foi definida como um 50% aumento da creatinina pelo critério RIF. Eles seguiram esses pacientes até 5 anos após a inclusão no estudo, né? Desses 37.000 pacientes, quase 10.000 pacientes desenvolveram lesão renal aguda, 26%. E o tempo de segmento, a mediana de segmento desses pacientes foi de 2,13 anos. Durante o primeiro ano, existe um risco de ter lesão renal aguda de 17,5% e no final do 5º ano de 27%. E o fator assim, mais relacionado ao desenvolvimento da lesão renal aguda foi aquele câncer mais grave, ou seja, o câncer metastático.
Nessa casuística aí, o tumor mais comum que desenvolveu lesão renal aguda foi o tumor de rim, né? Por incrível que pareça. Em segundo lugar, mieloma. Terceiro, tumor hepático. E em quarto lugar, as leucemias, né? Isso varia um pouquinho, né? Mas é um achado bem interessante. E é comum, né? O paciente com lesão, com tumor de câncer, ele apresentar lesão renal aguda e principalmente doença renal crônica em médio e longo prazo. É um achado bem consistente da literatura. Parece que a incidência de doença renal crônica no câncer renal vem diminuindo um pouquinho aí ao longo dos últimos anos. Outro aspecto importante da lesão renal aguda no câncer é o desenvolvimento da síndrome da lise tumoral. Ela é uma emergência oncológica, varia aí de 1 a 26%, principalmente relacionados ao tipo de câncer, né? O que acontece na síndrome da lise tumoral? Você tem uma lise celular acentuada, com uma liberação maciça de potássio, fosfato, ácidos nucleicos e citoquinas dentro da circulação. Ocorre geralmente após o início da quimioterapia. Ela ocorre principalmente em pacientes com linfomas de alto grau e na leucemia linfoblástica aguda. Isso aqui é uma imagem bem impactante, acho que é um artigo do New England, já de alguns anos atrás, né? Aqui é um sangue, né, centrifugado de um paciente com uma leucose importante. Aqui do lado direito é um histológico de um tumor de Burkitt, né? Então, você tem a lise celular com a liberação importante, né, para o intravascular de nucleotídeos, né, que originam da quebra do DNA, fosfato, potássio e citoquinas, né? Esse DNA sofre ação de algumas enzimas, então as purinas são liberadas, adenosina, guanosina, inosina, guanina e hipoxantina. A hipoxantina, através da xantinoxidase, é transformada em xantina e depois, posteriormente, em ácido úrico, né? E o alopurinol ele age bloqueando essa enzima xantinoxidase, né? Impedindo a transformação de hipoxantina, xantina até ácido úrico. É claro, se o ácido úrico já está alto, o alopurinol não vai ter efeito nenhum, só vai prevenir nova formação. Então, às vezes, quando é disponível, o paciente tem um ácido úrico muito elevado ou de risco de fazer uma síndrome tumoral muito importante, a gente acaba dando rasburicase, que transforma o ácido úrico numa substância que é a alantoína, que é muito mais solúvel do que o ácido úrico. Então, de uma maneira geral, se você consegue excretar todos esses elementos, você não tem síndrome tumoral. A partir do momento que você tem uma lesão renal aguda em decorrente desse processo, fica um círculo vicioso de você acumular mais essas substâncias, levando a um quadro de emergência oncológica, né? Uma coisa que é muito difícil da gente fazer o diagnóstico é esse diagnóstico de liberação de citoquinas, né? Você tem uma hipotensão, você tem um quadro inflamatório muito importante, e tanto a hipotensão como esse quadro inflamatório levam a um quadro de lesão renal aguda, né? É um quadro que mimetiza uma sepse, por exemplo, né? Você não tem um marcador importante assim, você pode dosar interleucina 6, né? Para poder fazer o diagnóstico, né? Então, essa síndrome da liberação de citoquinas é um quadro inflamatório de CIRS, né? Que você tem febre, cefaleia, mialgia, diarreia, choque, uma síndrome de extravasamento capilar, que é ali que síndrome, edema pulmonar, lesão renal aguda, disfunção de miocárdica e acaba evoluindo para a disfunção de múltiplos órgãos. E o tratamento é o tocilizumab. É uma droga que a gente utilizou bastante aí na COVID, né? Quem trabalhou em hospital, eu não sei se no Hospital São Paulo, vocês usaram aí, chegaram a usar no Hospital São Paulo ou não?
Eu não vi não, professor. O resto está todo mundo dormindo já? A Natália Tinha, também falou que nunca de viu. vez em quando tinha no Hospital do Rim. No Hospital do... E o Hospital São Paulo não participou desses estudos que teve, esses estudos grandes, não? Eu acho que não, viu? Eu não vi hora nenhuma lá. Tá. Então, assim, é um quadro bem, né, bem difícil, né, assim, de você fazer o diagnóstico, né? Fatalmente esse paciente aí vai ganhar meronem vancomicina, né? A gente vai achar que é febre, evolui mal tudo, morreu de sepse, né? E na verdade ele fez uma síndrome de liberação de citoquinas, né? É bem clássico isso daí. O que a gente vê assim, que a gente mais se preocupa, né, é essa produção excessiva de ácido úrico, a liberação de fosfato e de potássio, né? Às vezes você perde o paciente em poucas horas, em minutos, né? Se você não for esperto, às vezes passar um chá e ligar uma diálise logo, esses pacientes fazem uma hiperpotassemia, um depósito de fosfato importante no miocárdio e levam a um quadro de parada cardíaca irreversível, frequentemente, né? Na sinalise tumoral tem essa classificação de Cairo-Bishop aí, é uma classificação, se não me engano, acho que de 2004, né? Então, ele define, né, a síndrome de lise tumoral, um ácido úrico maior ou igual de 8 miligramas, um potássio maior ou igual a 6 mex, fósforo maior ou igual a 4,5, e um cálcio total menor que 7 ou um calciônico menor que 1,12 milimoles por litro, né? Você tem que ter pelo menos 2 desses achados para fazer o diagnóstico de síndrome de lise tumoral. Isso é o diagnóstico que a gente chama de diagnóstico laboratorial. Existe aqui à direita o diagnóstico de síndrome de lise tumoral clínica. Você tem perda da função renal, uma creatinina maior que 1,5 vezes o valor superior da normalidade do teu laboratório, paciente que apresenta arritmia cardíaca, né? Paciente que tem um quadro neurológico de convulsão ou tetania, ou uma hipocalcemia sintomática. Então, você faz o diagnóstico de síndrome clínica, né? Diagnóstico de lise tumoral clínica, né? Você pode definir também a síndrome da lise tumoral quando você tem aumento de pelo menos 25% do ácido úrico, potássio, fósforo. A diminuição, eles também falam, mas não é uma coisa a cada livro ou artigo a gente vê alguma coisa, mas principalmente em relação ao aumento desses 3 elementos, né? E a lise tumoral ela tem que estar mais ou menos aí relacionada à quimioterapia. Então, é aquela síndrome que desenvolve até 3 dias antes do início da QT, né, por uma lise tumoral espontânea, às vezes, até o 7º dia do início da quimioterapia. Fora desse padrão temporal, desse gap aí temporal, você já não consegue mais fazer o diagnóstico de síndrome de lise tumoral. Os fatores de risco para essa doença são basicamente aqueles tumores com alta proliferação celular, né? São tumores que apresentam uma sensibilidade aumentada à quimioterapia, pacientes com grandes massas tumorais, um tumor maior que 10 centímetros, ou presença de leucócitos acima de 50.000 micromol, quando você tem envolvimento medular e infiltração de órgãos, né? A gente tem um caso aí com um menino aí com um rim, acho que de 14, 16 centímetros, não me lembro agora, que o pessoal da hemato no começo lá falou que ele não tinha massa tumoral importante, né? Pelo aqui a gente vê que ele tem, né? E pacientes que já têm um DHL maior que 2 vezes, um ácido úrico maior que 7,5, isso basal já, uma hiperfosfatemia, pacientes que desenvolvem oligúria, pacientes que têm acidez urinária. Lembrar que o ácido úrico ele se deposita principalmente, né, numa urina ácida, né? É aquele paciente obeso, diabético, hipertenso que tem urina mais ácida, é mais comum ter cálculo de ácido úrico. E a lise tumoral facilita a ocorrência quando você tem acidez urinária, né?
O paciente já tem algum grau de insuficiência renal ou desidratação. Então, são fatores clínicos e fatores, algumas situações que favorecem o desenvolvimento da síndrome da lise tumoral, né? O quadro clínico é aquela lise celular acentuada, conforme eu mencionei. Você tem alterações metabólicas clássicas, né? Hipercalcemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia e insuficiência renal. Quadros relacionados aos distúrbios eletrolíticos é a própria lesão renal aguda, anorexia, náuseas e vômitos. Você pode ter hematúria devido à cristalúria que esses pacientes desenvolvem. Você tem insuficiência cardíaca por distúrbio eletrolítico, por acidose, arritmias, cãibras, tetania, letargia, convulsão e síncope, e às vezes morte súbita. Não é infrequente isso acontecer, principalmente em pacientes com alta carga tumoral, né, submetidos à quimioterapia. Isso aqui é uma articulação mostrando que esses cristais maiores aqui são cristais de ácido úrico, e esses cristais menores são cristais de cálcio, fosfato de cálcio principalmente, que depositam, né, sobre esse depósito já de ácido úrico. Aqui é a mesma coisa, né, mostrando pequenos cristais de cálcio, né, se depositando em cima de cristais já pré-formados de ácido úrico. Aqui, uma medula renal mostrando esses raios amarelados aqui, é tudo depósito, né, de ácido úrico nos túbulos renais, né? E aqui um corte mostrando, né, depósito intratubular de ácido úrico. Aqui à esquerda a gente tem um rim normal, né? Lembra que o radiologista, para ter assim, a ecogenicidade do rim, o rim ele é mais escurinho aqui, né, do que em comparação ao fígado. Você consegue ver ele mais cinza para o preto do que o próprio fígado. Você consegue aqui identificar bem, né, a medula, né, bem clássico. Num paciente com lise tumoral, olha só, praticamente você não consegue diferenciar o rim do fígado, né? Você tem um aumento da ecogenicidade central e a própria medula renal você não consegue mais detectar. E aqui à direita, inferiormente, você tem essa área mais branquinha, que nada mais é que a deposição em tecido mole, né, de fosfato de cálcio, principalmente. Então, é uma doença sistêmica, né? Tudo isso que acontece no rim, na articulação, em tecido em tecido mole, né? A gente acaba vendo no coração e outros órgãos aí, que acaba levando esses pacientes, às vezes, com disfunção de múltiplos órgãos, num quadro de lise tumoral mais grave, né? Outro aspecto importante, né, é a hipercalcemia. Ela ocorre em 20% a 30% dos casos de câncer, né? A incidência vem diminuindo, principalmente devido ao uso de bifosfonatos já profilaticamente. A hipercalcemia tem um desfecho favorável, bem clássico, né, bem documentado. Dependendo do grau de hipercalcemia, 50% desses pacientes acabam falecendo nos próximos 30 dias, né? Os achados clínicos decorrem da alteração, né, da polarização celular, principalmente quadro neuromuscular e gastrointestinal. Você tem quadro cardiovascular, calcificação metastática, dependendo do grau de hipercalcemia. Em relação ao acometimento renal, na hipercalcemia, a gente vê uma poliúria, né, principalmente em decorrência de uma diminuição da sensibilidade à ação do ADH. Você pode ter a formação de cálculos e nefrocalcinase, nefrite intersticial, levando a um quadro de lesão renal aguda e, às vezes, ser uma doença mais arrastada até doença renal crônica. Os mecanismos de lesão renal aguda, o principal é a vasoconstrição, devido à hipercalcemia. Você tem também ativação de
receptores cálcio sensíveis na alça ascendente de Henle, inibindo aquele trocador sódio-potássio 2-cloros, lembra onde a furosemida age. Você tem diabetes insípidos, né, em virtude da inibição dos canais de aquaporina tipo 2. A gente não sabe se tem a participação aí desses receptores cálcio sensíveis também. Pela hiperfosfatemia, mais depósito de cálcio leva a um quadro de nefrocalcinose. E perda de líquidos, né? Uma pré-renal que acaba se somando a tudo isso daí, em virtude do quê? De náuseas, vômitos, ilho paralítico, em virtude da hipercalcemia. Então, assim, a ação do cálcio no rim é bem pleomórfica, né? Bem diversa, e esses diversos mecanismos aí colaboram para o desenvolvimento de lesão renal aguda no paciente com hipercalcemia. Esse é um estudo americano, mostrando, né, a incidência e prevalência de hipercalcemia no paciente com câncer. Eles aqui até classificam em grau 1, 2, 3 e 4, conforme o nível de cálcio, né? Aqui, um valor superior normal de 11,5 no grau 1, até maior que 13,5 miligramas por decilitro no grau 4, né? Eles levam em conta principalmente a dosagem à medida do cálcio total e não do cálcio iônico, né? E lembrar que às vezes você precisa fazer a correção conforme o resultado da albumina, né? Então, você tira 4 da albumina dosada, multiplica por 0,8 mais o teu cálcio medido, né? Então, pacientes aí com albumina baixa, você precisa, né, corrigir alguns pacientes, mas é mais fácil você dosar um cálcio iônico do que ficar mais prático. Às vezes, na própria gasometria, né, já vem a dosagem do cálcio iônico, aí, dependendo do laboratório. Então, assim, os tumores mais frequentes, né, as patologias mais frequentes que desenvolvem hipercalcemia, em ordem de frequência, é o mieloma, o câncer renal, o câncer de pulmão, né, os linfomas e o câncer de mama. Esses são os tumores mais frequentes que desenvolvem hipercalcemia. E você tem uma incidência aí acumulada de 2, 3% ao ano, conforme esse paciente vai evoluindo, vai progredindo ao longo do tempo a sua doença. O mecanismo fisiopatológico da hipercalcemia no câncer, a maioria deles, 80%, é o que a gente chama de hipercalcemia humoral, e está relacionada, né, à produção de um hormônio semelhante ao PTH, que a gente chama de peptídeo relacionado ao PTH, né? Ele tem uma estrutura muito semelhante, a ação é igualzinha, só que o ensaio para dosar ele é um ensaio diferente. Então, se pedir PTH normal, não vai conseguir, né, englobar aí a medida do PTH-RP, precisa de um ensaio específico, né? Eu não sei se na escola aí, no Hospital do Rim, eles fazem. Ele é mais comum, principalmente, né, nos tumores sólidos, e dentro desses tumores sólidos, é o paciente com tumor espinocelular de pulmão, cabeça e pescoço, né? No tumor renal é comum também bexiga, mama e carcinomas ovarianos. Então, esses são os tumores mais frequentemente que apresentam hipercalcemia relacionada à produção de PTH-RP. O linfoma não-Hodgkin também, a ativação do receptor 1 do PTH leva a um quadro de reabsorção óssea e tubular distal de cálcio, mais inibição proximal de fósforo, né? Ele não mexe com a absorção intestinal de cálcio, né, que é mais relacionada à produção de 1,25 a vitamina D, né, da hidroxivitamina D, né, a vitamina D ativa.
O nível de PT-HRP é um indicador de tratamento da doença. Pacientes que apresentam uma concentração alta de PT-HRP, principalmente acima ou igual a 12 picomol por litro, né? Esses pacientes apresentam menor resposta terapêutica. Então, às vezes, é um paciente mais difícil de tratar em virtude da massa tumoral e da resistência ao tratamento. Um outro mecanismo de hipercalcemia são as metástases osteolíticas, que praticamente no restante dos pacientes, 20% aí. Lembrar que o osso é o terceiro sítio mais frequente de metástases, né? Elas ocorrem principalmente em tumores sólidos de mama e que a gente vê com uma certa frequência aí na nossa enfermaria e na interconsulta, mieloma múltiplo, né? Primariamente, a lesão óssea é mediada por osteoclastos, né? Na mama, localmente, você tem, né, pelas metástases, a produção de RP não é circulante, é local, né? De interleucina 6, 8, 10, e outras citoquinas. No mieloma também é a mesma coisa, algumas interleucinas e algumas outras substâncias citoquinas que favorecem a reabsorção óssea local, né? Então, esses são os tumores mais frequentes, mama e mieloma. E raramente você tem uma hipercalcemia relacionada à produção de hidroxivitamina D, o calcitriol, né? Menos que 1% dos casos. Então, ela acontece principalmente no linfoma Hodgkin e no linfoma não Hodgkin, né? Ocorre em 5% e em 15% desses tumores, respectivamente, apesar de ser raro, né, no geral, mas especificamente nessas doenças, nesses dois tipos de linfomas, é uma situação mais comum, vamos chamar assim. Alguns germinomas ovarianos, alguns outros tipos de linfomas também apresentam uma incidência maior de hipercalcemia por hiperprodução de calcitriol. A produção é por linfócitos malignos ou macrófagos, né? Lembra que vocês têm aquela alfa-hidroxilase dentro do macrófago do linfócito, né? Que favorece a transformação da 25 em 1,25. Você tem um aumento da absorção intestinal de cálcio e alguma reabsorção óssea. Por isso que, às vezes, mesmo nessa situação, às vezes o bifosfonato ajuda um pouquinho, né? Porque você tem alguma reabsorção óssea ainda nessa situação. E, geralmente, a droga de escolha para tratar esse tipo de hipercalcemia é o uso de corticoide, né? Então, às vezes, a gente acaba dando tudo no primeiro momento, sem saber o que está acontecendo, né? Mas o corticoide vai funcionar bem, principalmente nessas situações em que você tem aumento da produção de calcitriol. E não se esquecer, né, do nosso arroz-feijão, você pode ter doenças simultâneas, né? Então, não é porque o paciente tem um tumor e câncer e está com hipercalcemia que eu vou esquecer de pedir um PTH. Algumas séries mostram que você tem uma concomitância de até 15% de hiperparatiroidismo primário, né? Mais a hipercalcemia devido à neoplasia. Então, às vezes, são talvez estudos mais direcionados, né? Porque você não tem uma incidência dessa numa população normal, né? De hiperparatiroidismo. O PTH ectópico, o tumor produtor de PTH ectópico, não o PTHRP, mas o PTH normal ectópico é muito raro. Tem uns 30 casos descritos aí na literatura. Então, se vocês acharem algum caso, é bom publicar, tá? Um outro aspecto importante no estudo do paciente com câncer e doença renal, né, um capítulo que merece, né, um tempo maior assim para a gente discutir, seria a nefrotoxicidade, né? E por que a nefrotoxicidade é comum nesses pacientes, né? Primeiro são os fatores relacionados às drogas, né? Isso não vale só para quimioterapia, com as drogas em gerais, mas ela é mais comum, né? A gente vê, né, essa observação, principalmente no tratamento dos pacientes com câncer, né? Então, você tem droga que você
precisa utilizar numa dose mais alta, vamos chamar assim, e às vezes a duração do tratamento, esse paciente, né, eles são submetidos a vários ciclos de infusão dessas drogas, e isso predispõe o quê? Né? A nefrotoxicidade. São drogas que geralmente são administradas endovenosamente, com doses grandes, com duração de terapia ou ciclos repetitivos, né? Você tem os efeitos imunológicos dessas drogas, né? Levando a uma ativação das células T, principalmente, às vezes com formação de autoanticorpos, né? A gente vai ver que isso é comum em determinados tipos de drogas utilizadas no tratamento do câncer. Geralmente, esses pacientes eles são submetidos à combinação de drogas nefrotóxicas, por exemplo, está tomando cisplatina, tem uma infecção por um germe gram-negativo, precisa receber aminoglicosídeo, tem que fazer exame contrastado, tomou anti-inflamatório em casa, então, às vezes, você tem uma combinação de múltiplas drogas nefrotóxicas, propiciando a lesão renal aguda. Você tem a formação de cristais intratubulares. Um exemplo de uma droga que isso acontece é o metotrexate. Você tem drogas que competem com outras substâncias, né, por determinados trocadores. Então, essas drogas nefrotóxicas, elas competem com substâncias que normalmente são carregadas para dentro da célula tubular, e o acúmulo dessa droga dentro da célula tubular leva à toxicidade. Um exemplo clássico é a cisplatina, né? Você tem acúmulo intracelular de determinada substância por falta de metabolização, não só pelo transporte, né, que você tem trocador que facilita o transporte, mas pela ausência de um mecanismo enzimático que metaboliza essa droga dentro da célula, levando ao acúmulo intracelular e nefrotoxicidade. Você tem determinadas situações que essas substâncias podem se juntar, né, se complexar com aquela proteína de tan-fósforo, que a gente chama de uromodulina. O exemplo clássico é no mieloma, as cadeias leves, né, elas se juntam, né, formam complexos com a uromodulina e acabam desenvolvendo a formação de cilindros que acabam obstruindo e levando a um quadro inflamatório ao redor desses cilindros. E você tem droga que diretamente ela causa nefrotoxicidade. Pode ser uma droga que lesa diretamente a mitocôndria, ou alguma outra organela, né, que independe desses outros mecanismos, né? É um quadro de toxicidade direta da droga. E tem os fatores renais, né, que a gente não pode esquecer. O principal dele, acho que talvez, né, o mais impactante, né? Ó, isso aqui, assim, a gente às vezes não presta atenção, né? Mas 25% do débito cardíaco são direcionados aos rins, né? Você tem determinado segmento, né, do néfron que a demanda metabólica é muito grande, né? A gente tem um exemplo naquela porção espessa da alça de Henle, aquele trocador de sódio, potássio, 2-cloros, ele gasta muita energia, né? Então, é uma região que você já tem uma baixa PO2 associada a um trabalho metabólico maior, né? Então, isso acaba impactando, né, predispondo esse segmento de néfron, especificamente a nefrotoxicidade. Você pode ter pela droga, você pode ter um desequilíbrio dentro da célula entre a capacidade dessas drogas produzirem substâncias oxidantes contra a capacidade celular de antioxidantes, né? Isso levando à geração de radicais livres de oxigênio e lesão celular. Algumas drogas são concentradas em determinadas regiões do néfron, principalmente na região da medula interstício. Você tem uma alta concentração dessas drogas, em virtude, às vezes, daquele mecanismo de concentração urinária, né?
né, propiciando, assim, né, uma situação de risco para lesão celular. E algumas drogas que são captadas, né, pela célula tubular. O exemplo aqui é a célula tubular proximal. Um exemplo bem comum que a gente vê são as cadeias leves no mieloma, né? As cadeias leves, elas são, né, transportadas para dentro da célula, né, pelo aquele complexo da cubilina, megalina, né? E dentro da célula, essa cadeia leve é uma das substâncias mais tóxicas, interferindo com várias vias aqui do funcionamento da célula proximal, né? Então, especificamente, você tem uma captação de cadeias leves ou de outras drogas para dentro da célula tubular proximal, propiciando o desenvolvimento, né, de lesão celular e lesão renal aguda. Então, esses são, né, aspectos gerais, tanto relacionados ao tipo de droga que você está usando, como aos fatores renais, que tornam, né, esse aspecto de nefrotoxicidade bem comum no tratamento e né, na evolução dos pacientes com câncer. Vou falar rapidinho aqui, só um resuminho, né, dos principais quimioterápicos, né? A gente dividiu mais ou menos em classes aqui. Acho que o mais comum e que a gente mais vê lá no nosso ambulatório, né, são as lesões por platinas, né, especificamente mais a cisplatina, né? A gente tem no uso aí mais habitual, o que a gente tem? A gente tem a cisplatina, né, que é a mais nefrotóxica, a carboplatina, que é um pouco menos, e a oxaliplatina, que é menos ainda nefrotóxica. Então, são as 3 platinas que mais a gente vê o pessoal aí da oncologia utilizando, né? A platina tem várias ações dentro da célula, mas a principal ela inibe a replicação do DNA, né? Existem inúmeras apresentações de toxicidade pelas platinas, desde doença da lesão renal aguda, pacientes que evoluem para doença renal crônica, hipomagnesemia, que é um distúrbio eletrolítico mais frequente presente, né, em pacientes que usam platinas, hiponatremia por lesão tubular ou por produção de hormônio antidiurético, hipocalemia e alguns casos descritos de microangiopatia trombótica. Nós temos os agentes alquilantes, que eles também interferem com o DNA e a produção do RNA. Os protótipos dessas drogas alquilantes é o busulfan, a nossa ciclofosfamida aí, que a gente utiliza com uma certa frequência no tratamento das vasculites e algumas glomerulonefrites, né, no lúpus. A ifosfamida, que é uma droga que a gente vê né, que dá uma lesão tubular bem importante, às vezes com síndrome de Fanconi, né? E o Melphalan. Então, são essas drogas que são os alquilantes, né? Então, o que acontece com o uso dos alquilantes? Lesão renal aguda, doença renal crônica, a cistite, não é cisite não, é cistite hemorrágica, secreção inapropriada de ADH, síndrome de Fanconi, né? Diabetes insípidos nefrogênico, nefrite túbulo intersticial aguda, acidose tubular renal 1 e 2, doença glomerular, menos comum, mas é descrito, né? Então, você vê que só aqui em duas classes de quimioterápicos, né, você vê a variedade, né, a diversidade de lesão renal que a gente vê com o uso dessas drogas. Então, vocês precisam estar atentos, né, nesses pacientes. Nós temos as drogas que a gente chama de antimetabólitos, né, inibe a produção de DNA, e eles interferem, né, com o funcionamento dos nucleotídeos, tanto alterando, né, a produção, como levando à depressão desses nucleotídeos, né? Os exemplos de drogas antimetabólicas, né, tem a citarabina, a capecitabina, a gencitabina, a gente vê com uma certa frequência lá utilizar no nosso ambulatório, 5-fluoracil também, e o metotrexato, né, principalmente em crianças com leucoses aí. Novamente, uma variedade de apresentação de doença renal aguda, doença renal crônica, Fanconi, diabetes insípidos, acidose tubular, né?
a microangiopatia trombótica é nefropatia por cristais, especialmente aqui pelo metotrexate. Tá? Outra classe de quimioterápicos convencionais são os antibióticos antitumorais, que bloqueiam a síntese de DNA e RNA. A classe mais comum são as antraciclinas, né? Vocês vão ouvir falar lá doxorubicina, daunorubicina, né? E outros mais incomuns. Dentro dessa classe de antibióticos tumorais, além das antraciclinas, a gente tem a bleomicina e a mitomicina C. Talvez a gente vê um pouquinho mais de bleomicina aí. Tem alguns casos descritos de síndrome nefrótica, doenças glomerulares e microangiopatia trombótica. Então, foge um pouquinho daquele espectro, né, de lesão celular, de distúrbio eletrolítico que a gente vê com as outras classes de drogas. Então, precisa ficar atento para isso também. A gente tem as nitrosureias, que interferem com a ligação entre as fitas de DNA, a cloretilnitrosureias, a camustina, bendamustina, né, são as drogas aí mais comuns que a gente vê com uma certa frequência, né? Novamente aqui, elas ocasionam lesão renal aguda, doença renal crônica, nefrite tubulointersticial crônica, litíase, diabetes insípidos, acidose tubular e microangiopatia trombótica. Então, é bem pleomórfico também o tipo de lesão renal que essas drogas ocasionam. Nós temos os inibidores dos microtúbulos, né, que inibem a produção e a função dessa estrutura celular. Nós temos os taxanos, né, o docetaxel, paclitaxel, os alcaloides da vincristina, né, vimblastina, são os mais comuns. Aqui, necrose tubular aguda, hiponatremia, hipocalemia, e alguns casos mais raros descritos de microangiopatia trombótica. E, por último, os inibidores da tropoisomerase, né, eles promovem a quebra simples do DNA. Então, você tem os mais utilizados aí, o etoposídeo, o irinitecano e o topotecano, né? E as lesões mais comuns é a lesão renal aguda com essas drogas. E existem outras coisas mais raras, como a presença de síndrome nefrótica com uso de tamoxeno. Então, vocês veem que dentro da quimioterapia convencional, cada droga isoladamente, né, pode ocasionar uma variedade de lesão renal, distúrbio eletrolítico e do equilíbrio ácido-base, né, até glomerulopatias ou microangiopatia trombótica. Ainda mais que essas drogas, né, elas são usadas às vezes em combinação, né? Então, são pacientes que têm um risco grande, né, de desenvolver lesão renal ou algum distúrbio desses que eu comentei com associação dessas drogas. No nosso ambulatório, assim, não tenho dúvida que a droga mais tóxica lá que a gente vê com certa frequência, né, são as platinas, né, principalmente em pacientes com tumores de cabeça e pescoço, né? A gente tem o Lucas vai começar a levantar os dados lá dos pacientes do nosso ambulatório, mas assim, a impressão que eu tenho é que a platina e tumor de cabeça e pescoço é uma associação, né, bem comum lá com pacientes com lesão renal aguda e doença renal crônica. Não dá para a gente falar de todas essas drogas, eu vou pegar como exemplo aqui a nefrotoxicidade da cisplatina, né? Talvez seja uma das drogas mais utilizadas e empregadas em modelos experimentais de lesão renal aguda, né? Então, como eu falei para vocês, a cisplatina ou a outra platina, elas entram dentro das células especificamente por um transporte. Ela acaba utilizando aqueles transportadores orgânicos catiônicos, né? Então, tem esses nomes bonitos aí, SLC22A2 e outros aí. Dentro da célula tubular, um desses cloros aqui recebe uma molécula de água, e a partir do momento que ele recebe essa molécula de água, ela é transformada numa substância tóxica, né, que interfere com várias vias do funcionamento da célula tubular, né?
Então, ela leva desde especificamente aquela lesão, né, um dano do DNA, que é o mecanismo de ação mais comum, né? Ela produz estresse oxidativo, uma lesão direta mitocondrial, uma lesão do retículo endoplasmático, ativa aquela via da autofagia, interfere com a regulação do ciclo celular. Então, se você não tem uma correção disso daqui, o que acontece? A célula, você ativa determinadas vias que levam a um processo de inflamação, né? Ou apoptose, ou de necroptose, levando à morte celular, ou ativa aquelas vias de senescência celular. Se você consegue corrigir a tempo, esse paciente tem uma lesão renal aguda, e se não for tão intensa, ele acaba recuperando, né? Se a lesão aguda é muito importante, você tem uma infiltração de leucócitos, né? Levando a um ciclo vicioso de inflamação, fibrose, que leva à doença renal crônica. Normalmente, a gente não vê o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, você faz um ciclo lá de cisplatina. Ok, a creatinina está boa, você vai e faz outro ciclo, né? Então, primeiro que a creatinina é um marcador ruim, a gente não sabe o que está acontecendo ali dentro da célula. Se você está tendo uma lesão tubular, você tem um marcador, né, de lesão, tipo, sei lá, talvez um NGAL, alguma... Existem estudos já mostrando isso, né? Talvez você pode postergar ou não utilizar, mas é difícil, né? Para você também ter uma eficácia no tratamento tumoral, você precisa ter uma sequência de tratamento, de dose, né? Então, normalmente, quando esse paciente sobe a creatinina, eles interrompem o tratamento, ou trocam a droga, ou postergam, né, o novo ciclo, né? Acaba comprometendo também o tratamento desse paciente. Fala, pô, mas não tem nenhum mecanismo que a gente possa impedir da cisplatina entrar dentro da célula, né? Talvez esse mecanismo acaba sendo prejudicial para o tratamento da doença. Então, a gente não consegue, né, as duas coisas, por enquanto, né? Proteger o rim e ele continua tendo a mesma eficácia no tratamento tumoral. Isso aqui é um aspecto mais importante relacionado, né, ao ciclo celular. Então, a cisplatina dentro da célula interfere, ela lesa, né, leva a um dano ao DNA, e toda vez que a célula tem o DNA, você ataca o DNA da célula, o que ela faz? Ela para de se dividir, ela interrompe o ciclo celular, que é um mecanismo de defesa. Todos esses mecanismos aqui, esses nomes bonitinhos aqui, depende o ciclo celular, a evolução do ciclo celular, a progressão dessas ciclinas. Então, quando você tem uma lesão celular do DNA celular, você tem ativação, né, dessas substâncias que acabam bloqueando o ciclo celular, né? Uma vez que o DNA é reparado, você tem tempo do teu DNA regenerar, né? Esse paciente ele fez um quadro de lesão renal aguda, assim que o DNA se recupera, né, ela volta ao ciclo celular funcionar, ela se prolifera, né, regenera a funcionalidade tubular e o paciente acaba recuperando da lesão renal celular. Se essa lesão é mais intensa e esse ciclo celular é prolongado, principalmente aqui entre G2 e M, se você mantém bloqueado o ciclo celular aqui, fatalmente esse paciente vai evoluir com uma lesão mais crônica, né? Doença renal crônica com achados de fibrose, né? Mais importante, as vias de fibrose aqui, de formação de fibrose é ativada, né? Então, depende muito da capacidade do seu DNA se regenerar. Se você não tem essa regeneração, o ciclo celular permanece parado por um tempo mais prolongado, e essa parada do ciclo celular por um tempo mais prolongado ativa determinadas vias dentro da célula, levando à morte celular, senescência e desviando para a produção de substâncias fibróticas, né, e perda de função renal e doença renal crônica, que é o que a gente acaba pegando ali no final no nosso ambulatório, né? Então, tudo aquilo ali que a gente pega, ficou com creatina de 2, é tudo isso que aconteceu. Se você for pegar assim, um esquema de
ação em lesão da cisplatina, assim, são várias vias que são alteradas. Aqui só estou falando do ciclo celular. Mexe com a mitocôndria, com produção de substâncias oxidantes e outras vias outras que são ativadas. Lembrar que com a cisplatina você tem uma incidência em média de 30% de lesão renal aguda. O segmento do néfron mais acometida é a porção final ali do túbulo proximal, segmento S3, e a hipomagnesemia é descrita de 40% até 100% dos casos dos pacientes que fazem uso de cisplatina. A gente vê também com uma certa frequência lá no nosso ambulatório distúrbio eletrolítico, principalmente hipomagnesemia. Nos últimos anos aí, principalmente na última década aí, o tratamento do câncer deu uma revolucionada, né? Então, houve o desenvolvimento de várias terapias e um desses tratamentos, né, que revolucionou o tratamento do câncer é o emprego do que a gente chama de terapia-alvo ou terapia direcionada, né? Que são drogas, né, ou substâncias que bloqueiam o crescimento e a disseminação do câncer, interferindo em moléculas específicas envolvidas no crescimento e na progressão tumoral, né? Então, são drogas que bloqueiam o quê? O crescimento, né, da célula, principalmente, né? E, com isso, inibe a progressão tumoral. Então, assim, existem inúmeras classes, cada vez aumenta mais, fica difícil a gente, pelo menos, né, com a minha idade, guardar todos esses nomes aí, né? Então, assim, os mais comuns que a gente vai ver aí são as drogas anti-VEGF, né, que é antifator de crescimento endotelial vascular, né? Os inibidores da tirosina quinase, inibidores da BCL2, esses outros nomes, BRAF, MEC, MAP, BCR, ABL, inibidores da ALK, né, inibidores do EGFR, que é o receptor 1, fator de crescimento epidérmico, isso também a gente vê com uma certa frequência. Nada mais do que são são bloqueadores dessas vias, né? São vias envolvidas no quê? No crescimento e diferenciação celular, né? Então, cada classe de drogas dessas bloqueiam, né, uma via específica, né, com esses nomes aí todos bonitos que a gente vê, né? E também o tratamento do câncer, né, deu uma revolucionada com o emprego das imunoterapias, né? Então, qual que é o objetivo da imunoterapia? Intensificar ou criar resposta imune contra o tumor, através do bloqueio específico de immune checkpoints, manipulação das células T e estimulação do sistema imunológico, ou seja, você ativa o teu sistema imunológico, né? Você deixa o teu sistema imunológico mais musculoso para agir contra as células tumorais, né? Acho que a droga mais antiga utilizada como imunoterapia no câncer foi interferon, foi utilizada aí na década de 80, interleucina 2, depois na década de 90, e mais recentemente, né, a gente vê, toda hora abre o jornal e vê alguma reportagem, né, da CAR-T-células, né, que nada mais é que é o manuseio, né, genético das células T do próprio paciente, né, eles extraem as células T do paciente, geneticamente modificam, né, com algum tipo de receptor direcionado contra, né, algum antígeno da célula tumoral específico, né, e essas células reinfundidas de novo no paciente. Nós temos os inibidores de checkpoints, principalmente duas classes aí, os inibidores de CTLA4 e os inibidores da PD-1, né? Esses são as drogas mais comuns, né, utilizadas como imunoterápicos. Então, essas substâncias, a terapia-alvo e a imunoterapia, depois que elas começaram a ser usadas, viram que são drogas que apresentam efeitos adversos, né? E efeitos adversos renais, assim,
não são tão comuns, né, mas acontecem. A gente vê menos porque no nosso hospital essas drogas são, né, pouco utilizadas. Geralmente são pacientes que são submetidos, né, participam de algum estudo, né, ou alguma droga que já foi liberada aí pelo Sistema Único de Saúde aí para o seu emprego, né? Então, ó, são drogas que interferem com o podócito, por exemplo, né? Então, os anti-VEGF, né? As tirosinoquinases, anti-CTLA4, eles podem lesar o podócito e ocasionar proteinúria. Outras drogas podem lesar as células endoteliais, levando a um quadro, por exemplo, de microangiopatia trombótica. É comum, né? A gente vê com uma certa frequência nas drogas anti-VEGF e também nas drogas antitirosinoquinase. Você pode ter toxicidade tubular direta, principalmente comprometendo aqui os túbulos proximais, né? Todas essas drogas, né, esses inibidores dessas vias são tóxicos para as células tubulares. Você pode ter distúrbio eletrolítico, a hipofosfatemia é um achado comum, principalmente no uso de tirosinoquinases, anti-VEGF e antifator de crescimento epidérmico. Você pode ter lesões mais distais que levam à formação de doenças císticas, os inibidores da ALK. Você pode ter lesões mais distais, levando a um quadro de hipomagnesemia. O clássico são os anticorpos monoclonais contra o fator de crescimento epidérmico. E você pode ter lesões intersticiais, quadros de nefrites túbulos intersticiais agudas, né? E às vezes crônica também. O mais comum são os inibidores da tirosinoquinase, né? E mais especificamente, que a gente vê com uma certa frequência aí, né? A terapia-alvo, anti-PD1 e anti-CTLA4. Então, assim, são drogas que revolucionaram o tratamento do câncer, mas que também não são isentas de efeitos colaterais, inclusive, né, a gente mostrou aqui, os efeitos colaterais renais são bem diversos, né, e bastante interessantes, e cada vez mais estudados. Vamos citar aqui alguns exemplos, né? O anti-VEGF, o fator de crescimento endotelial vascular, a gente tem algumas drogas aqui, o mais comum que a gente vê, talvez mais utilizado lá no nosso ambulatório, é o bevacizumab, existe o ramucirumab e o aflibercept, né? Esse aflibercept, eu vou mostrar, ele age mais como uma molécula chamariz, como se fosse um receptor solúvel, né, para aquelas drogas. Então, são anticorpos monoclonais que se ligam à molécula do VEGF, né? Lembrar que o VEGF tem receptores em podócitos nas células endoteliais glomerulares. Então, os achados renais mais comuns com o emprego dessas drogas é hipertensão arterial, às vezes até é um fator que eles levam em conta se a droga está fazendo efeito mesmo, se o paciente está ficando hipertenso, né? Da proteinúria, né? A gente está falando aqui que tem receptor em podócito, em células endoteliais, microangiopatia trombótica, doença de lesão mínima, GES, lesão renal aguda, nefrite túbulo intersticial e outras glomerulopatias. O mais comum é hipertensão e proteinúria, né? Então, aqui a gente tem dois tipos de receptores do VEGF, né? O receptor 1 e o receptor 2. Então, o bevacizumab é um anticorpo direcionado contra a própria o fator de crescimento, né? Já o aflibercept é como se fosse, né, uma molécula, um receptor solúvel. Então, o VEGF, em vez de se grudar num receptor aqui, ele se gruda num aflibercept, não é um anticorpo, é assim como um receptor solúvel. E o ramucirumab é um anticorpo que se liga especificamente aqui ao receptor tipo 2. E lembrar que a gente tem algumas tirosinoquinases, né, inibidores da tirosinoquinases, que inibem o sinal, né, o anticorpo, ou a droga se liga ao receptor, mas essa droga inibe
a evolução do sinal para ativação celular, né? E uma droga, né, tirosinoquinase, que inibe especificamente, né, as vias de ativação do fator de crescimento endotelial vascular, é o pazopanib, né? Então, a gente vê que são aí algumas drogas, o mecanismo de ação difere um pouquinho, mas, no fundo, o que é? Bloquear a ação do VEGF. Agora, por que esses pacientes eles apresentam hipertensão arterial? Porque, a partir do momento que você bloqueia, né, você tem uma rarefação capilar, porque é uma droga que estimula, né, o crescimento endotelial vascular. Além da rarefação capilar, eles mexem com a produção de ácido nítrico, né? E também aumenta a produção de endotelina. Então, a diminuição de óxido nítrico e aumento da endotelina leva a um quadro de vasoconstrição. Então, rarefação capilar, disfunção endotelial, levando a um quadro de vasoconstrição. Ele também diminui a produção de vasos linfáticos, da linfangênese, ou seja, diminui a curva de pressão na triurese, né? E esses dois achados ocasionam hipervolemia. Então, vasoconstrição com hipervolemia, esses pacientes ficam mais hipervolêmicos. O que eu estou falando aqui com diminuir a curva pressão na triurese? Normalmente, quando você tem aumento da pressão, um pouco dessa pressão é transformada, é dirigida para dentro né, da pressão intraglomerular, e isso favorece a tua, né, filtração e eliminação de sal e sódio. Mas, por outro lado, quando você tem uma rarefação capilar, né, essa tua superfície, né, de filtração diminui. Então, levando que uma dificuldade de aumento da natriurese frente ao aumento da pressão. Então, esses aspectos que levam a vasoconstrição e hipervolemia ocasionam hipertensão arterial. São mecanismos fisiopatológicos. Aqui é o que acontece no endotélio glomerular. Então, aqui a primeira fotografia aqui, a gente tem uma célula endotelial bonitinha, né? O que acontece com o uso dessa droga, né? Você acaba tendo uma dilatação do espaço endotelial. Uma vez que você aumenta esse espaço subendotelial, você diminui o espaço intravascular. Você tem formação de microaneurisma, diminuindo mais ainda a superfície vascular. E, por último, você leva a formação de depósito de substâncias hialinas, né? Nada mais do que fibrose nesse espaço subendotelial, levando a diminuição importante do calibre vascular e, às vezes, até obliteração, né? Isso é um quadro de microangiopatia trombótica que acontece também, né, com o uso dessas drogas. Mas aqui eu estou falando mais desse quadro que leva à diminuição, rarefação, né, capilar sistêmica, e mais especificamente aqui a gente está falando do capilar glomerular, né? Tudo em decorrência do uso, né, do fator de crescimento, né, uma droga que bloqueia a ação do fator de crescimento endotelial vascular. Um mecanismo que as células tumorais elas conseguem se evadir do nosso sistema imunológico é basicamente esse aqui. Então, a gente tem aqui do lado esquerdo uma massa tumoral, né? Essa massa tumoral, essas células tumorais, ela produz antígenos. Esses antígenos são liberados na circulação, e na circulação no próprio local, elas são reconhecidas elas são captadas pelas células apresentadoras de antígenos. Essas células apresentadoras de antígenos migram para os linfonodos próximos do tumor, e onde esses antígenos são apresentados ao nosso linfócito T, né? Isso dentro do linfonodo, né? Então, você tem uma célula aqui bonitinha, uma célula T em repouso, né?
a partir do momento que a célula apresentadora do antígeno apresenta o antígeno, né, através da ligação com esse receptor da célula T. Só que para você ter ativação completa da célula T, você precisa de estímulos coestimulatórios. São inúmeros, inúmeros, inúmeros. Vamos citar aqui apenas um desses aqui, que é o CD28, que se liga ao CD80, 86. Então, não é somente a apresentação do antígeno por receptor da célula T que acaba ativando a célula T, ela precisa desses efeitos coestimulatórios. Por outro lado, como eu tenho esses efeitos coestimulatórios positivos, eu também tenho efeitos coestimulatórios negativos. Senão, a célula T fica superestimulada. Então, é um mecanismo de contenção de uma ativação exagerada. E uma das mecanismos envolvidos nesse mecanismo de contenção da ativação celular é através da ligação desse CTLA4 com, né, o CD28. Então, se por aqui ajuda a estimular, por aqui inibe a estimulação, né? E o que acontece com a célula tumoral? Além dela utilizar esse mecanismo, ela utiliza outros mecanismos de inibição da ativação da célula T, que é a expressão na superfície da célula tumoral do ligante do PD1. Né? Então, o linfócito T tem um PD1, a célula tumoral acaba expressando um ligante de PD1 e essa ligação aqui acaba inibindo a ativação do linfócito T. Então, são mecanismos, a utilização tanto da ligação do CTLA4 como da ligação do PD1 ao ligante do PDL1, ligante do PD1, são mecanismos que as células tumorais desenvolvem para fugir, né, para se evadir da ação do nosso sistema imunológico. Então, resumidamente aqui, os antígenos tumorais são capturados pelas células apresentadoras de antígenos, né? Essas células migram para os linfonodos e são reconhecidos pelos linfócitos T através dos receptores de linfócitos T, esse grandão aqui. A ativação completa necessita de sinalização adicional, o CD8086 com o CD28. E o CTLA4 fornece um sinal inibitório. Esse é alaranjadinho aqui, amarelinho. Os linfócitos T expressam PD1 após a ativação, né? E PDL2, e tanto o PDL1 como o PDL2 inativam os linfócitos T. Por meio deste mecanismo, as células tumorais expressam PDL1 e PDL2 e previnem a ativação de linfócitos T. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma droga que inibe isso daqui, né? Inibidor de checkpoint, ou droga que inibe isso daqui. São outro tipo de inibidor de checkpoints. Por isso, né, que são drogas que, ao fazer isso, eles tornam a célula T mais ativa, né? Você tem um estímulo imunológico, essas células combatem o câncer, mas também acaba desenvolvendo efeitos adversos. Um desses efeitos adversos são as nefrites túbulos intersticiais. Então, vocês vão ver tudo esses nomes bonitos, né? Então, ó, o nivolumab e o pembrolizumab são bloqueadores do PD1, né? Atezolizumab, durvalumab e avelumab, inibidores, né, bloqueiam o ligante 1 do PDL1, né? Ipilimumab ou tremelimumab, bloqueia o CTLA4, né? E por aí vai, né? Então, cada já deve ter outras drogas aí, que eu já nem sei mais, né, que vão surgindo, mas, na verdade, o que elas fazem? Elas bloqueiam esses sistemas que normalmente são sistemas que inibem o linfócito T, né? É um mecanismo de defesa para você não ter uma hiperestimulação. E as células tumorais desenvolvem essa capacidade de expressar essas substâncias para se evadir da ação do nosso sistema imunológico, especificamente
os linfócitos T. Então, os eventos adversos imunes com essas drogas ocorrem de 60% a 85%. Então, você tem artrite, miocardite, lesões cutâneas, encefalites, pneumonite e colite. A gente não tem dúvida aí que as drogas, as reações mais comuns são as reações de pele e as reações do sistema gastrointestinal. Mas no rim também acontece, não é comum, mas acontece, né? Esse é um estudo grande, talvez acho que seja o estudo, né, multicêntrico com o maior número de pacientes. São 429 pacientes com lesão renal aguda relacionados a inibidores de checkpoints. Então, eles mostraram que os fatores de risco, né, associados à lesão renal aguda, um deles é clássico, ou seja, quem já tem déficit de função renal é um fator de risco aumentado, né? Quem já teve a reação imunológica prévia ou concomitante, junto com o quadro renal. E também o uso de inibidores de bomba de hidrogênio, né? O omeprazol, o pantoprazol, essas drogas que a gente utiliza aí para proteção gástrica, né? E o tempo, né, a mediana aí de aparecimento do quadro de lesão renal foi ao redor de 16 semanas. Pode ser um pouquinho mais precoce, um pouquinho mais tardiamente, mas a mediana aí foi ao redor de 16 semanas de uso da droga que esse quadro renal costuma aparecer, né? Então, as lesões renais mais graves foram mais frequentes, né? Estágio 2 e estágio 3. Daquela população lá, 8% necessitaram de diálise, e de 150 pacientes que fizeram biópsia, em 83% o quadro histológico mais comum foi a nefrite tubulointersticial aguda. Então, é um estudo bem bacana lá capitaneada pelo pessoal da Harvard, né? Mostrando ali uma casuística bem grande, é um estudo multicêntrico, né? Acho que mais 20, 30 centros aí, para você poder ter um N dessa magnitude aí. E por que acontece, né, a lesão renal aguda aí? A gente não sabe direito, existe alguma teoria. E a lesão renal aguda ocorre de 3% a 5% dos pacientes que usam os inibidores de checkpoints, né? Uma hipótese é que você perde a tolerância frente aos antígenos próprios, né? Inibindo o PD-1 e levando à ativação de linfócitos T. A célula tubular também tem aquele mecanismo que impede que a célula T seja ativada. Então, acredita-se que ou você acaba tendo a inibição pela droga desse mecanismo de defesa de ativação da célula T, ou o próprio algum antígeno próprio da célula tubular, né, acaba sendo estímulo à ativação do seu linfócito T a partir do momento que você utiliza esse tipo de droga. Essa é uma das teorias. Outra teoria é que você leva a reativação do linfócito T frente às drogas que funcionariam como apitenos. O que é apitenos? São drogas, aqui o exemplo aqui que a gente deu é os inibidores de próton, né? Eles se localizam junto a um receptor, a um antígeno específico da célula tubular, e a partir dessa ligação ele é reconhecido pelo linfócito T, né? Por isso que existe aquela, né, nesse estudo aí mostrou uma associação de IRA com uso concomitante aí de inibidor de próton. Você vai me falar, mas será que não é só pelo inibidor de próton, né? A gente não sabe, né? Não tem como você saber isso, né? Fica difícil, mas uma das hipóteses é isso, de uso de drogas concomitantes que podem, né, reativar os linfócitos T. E outra situação é que a utilização dessas drogas ocasionam, né, uma liberação de citoquinas, e essas liberação de citoquinas acabam estimulando os linfócitos B e levando à produção de anticorpos
autoanticorpos contra antígenos presentes em células tubulares, mesangiais e podócitas. Então, a gente não sabe direito ainda qual que é o mecanismo de ação envolvido, mas existem essas 3 teorias aí que não são mutuamente exclusivas. Um outro aspecto é a doença glomerular paraneoplásica, né? Não é uma ocorrência comum, né? Ainda na nossa enfermaria a gente vê algumas doenças, né, principalmente a membranosa aí relacionada à presença de algum tumor, né? Então lembrar que a manifestação glomerular na paraneoplásica ela também é multi, né? Tem diversas apresentações que desde lesão mínima ou GES, né, principalmente nos linfomas e leucemias. Você pode ter, né, que a gente vê com uma maior frequência, a nefropatia membranosa, né, relacionada principalmente ao tumor de pulmão, tumores gastrointestinais e tumor de renal, né? Você pode ter apresentação da doença renal na forma de uma glomerulonefrite membranoproliferativa, os tumores mais comuns, pulmão, renal e gastrointestinal. Você pode ter uma doença, uma vasculite, né, ANCA relacionada, relacionada também aqui à presença de tumor, principalmente o tumor de câncer, a doença amiloide, no câncer renal e no linfoma de Hodgkin, nefropatia por IgA, em alguns tumores como o renal e de pulmão, a glomerulopatia imunotaquitoide em doenças linfoproliferativas, a microangiopatia trombótica em outros tipos de câncer também. Então, vocês veem que a apresentação da doença glomerular no câncer também é bem pleomórfica, né? Sendo a mais comum, sem dúvida, a glomerulopatia membranosa. Para a gente relacionar câncer e doença renal, a gente precisa ter esses 3 requisitos, né? Primeiro, a síndrome renal e o câncer desenvolvem simultaneamente ou dentro de meses e anos. Você tem que ter uma relação temporal entre doença renal e câncer, né? Apesar que a gente sempre comenta, pode surgir depois de anos. Então, às vezes, é difícil você conseguir fazer uma timeline aí entre a doença renal e a presença do câncer. Mas você precisa ter essa relação. A síndrome renal resolve ou melhora após o tratamento eficaz e recorre com a recidiva da neoplasia. É o segundo requisito, né, que você precisa, né, ter para poder chamar de doença glomerular paraneoplásica. E terceira, uma relação fisiopatológica entre o câncer e a doença renal. Tem que ter algum mecanismo relacionado, senão, né, fica uma associação aí sem nexo, né? Então, para você chamar de doença paraneoplásica, você precisa ter esses 3 requisitos aqui, que não é fácil da gente, né, preencher esses 3 requisitos para poder falar que aquela doença é uma doença neoplásica. Normalmente, no primeiro momento, a gente acha aquilo, faz a hipótese, né? Depois só o tempo vai poder mostrar para a gente que aquela doença glomerular estava relacionada realmente à presença de tumor. Para vocês terem uma ideia, tem autores que até eles não reconhecem, eles acham que são apenas associação, né, casuística. São 2 doenças separadas. O cara tinha um câncer e teve uma membranosa por isso mesmo, né? Talvez com a membranosa isso não... esse conceito está mudando um pouquinho, né? Que a gente vai mostrar o que acontece com a membranosa. Então, em relação às glomerulopatias e tumores sólidos, né, tipos de glomerulopatias, né, a mais comum, a mais descrita é a glomerulopatia membranosa, né, seguido de doença de lesão mínima e glomerulonefrite rapidamente progressiva, nefropatia por IgA e outras que são mais, vamos chamar assim, comuns, né. Os órgãos mais acometidos, né, descritos na literatura, é associação com tumor de rim, tumor de pulmão e tumor gastrointestinal, em menor frequência aí mama e próstata, né?
Eu acho que lá na enfermaria a gente vê com uma certa maior frequência aí tumor de pulmão, se eu não me engano, dos casos de membranose especificamente, né? Agora vamos falar especificamente mais em relação à membranose, né? O que acontece? Lá na membranosa primária, né, a gente sabe que tem células, né, você acaba produzindo anticorpos, né, que vão se ligar, né, ao receptor da fosfolipase 2, né, no podócito. Então, você tem o linfócito B aqui, você tem um distúrbio que leva à produção desses autoanticorpos, esse anticorpo acaba se ligando, né, e essa ligação aqui subepitelial forma um complexo, né, um imunocomplexo que leva à ativação de outras vias e acaba por, né, lesando essa barreira aqui, você acaba tendo uma proteinúria, né? Então, isso aqui é muito bem descrito, né, na literatura, né? Por isso que a gente utiliza uma droga anti-CD20, que acaba destruindo essas células, que é o rituximab, e você tem uma resposta satisfatória, geralmente, no tratamento da glomerulopatia membranosa. O que acontece nas células tumorais? Então, no tumores, você produz vários antígenos, né? Você tem uma expressão aumentada de alguns antígenos, e um desses antígenos é a trombospondina, né? Ou essa outra proteína aqui que chama ANEL1, e essa produção alta desses antígenos acaba ativando, né, as células B, que leva à formação de anticorpos contra essas duas substâncias. E essas substâncias também são expressas, né, nos podócitos. Então, a produção pelo tumor dessas proteínas leva à formação de anticorpos, e os anticorpos acabam se ligando a esses antígenos, esses mesmos antígenos que são presentes nas células podocitárias, né, e também na membrana basal glomerular, levando à formação de imunocomplexos, ativação, né, lesão e proteinúria. Então, esse anticorpo está mais relacionado à doença primária, e esses outros dois anticorpos mais relacionados a doenças a glomerulopatia membranosa presente nos pacientes com câncer. É claro que não é 100%, nem 100% aqui, existe às vezes, né? Mas geralmente a doença primária é anti-PLA2, e geralmente quem tem tumor e síndrome nefrótica por glomerulopatia membranosa tem anticorpo antitrombospondina e anti-NEL1. E agora, a cada mês aí aparece um anticorpo novo, né? O conhecimento sobre a doença membranosa só vai aumentando ao longo dos anos. E os pacientes que apresentam malignidade e doença membranosa, algumas características são marcantes, assim, são pacientes idosos com idade maior que 60 anos, geralmente tem um tabagismo importante, né, acima de 20 anos, você tem ausência de anti-PLA2, mas a presença de antitrombospondina ou anti-NEL1. Esses pacientes apresentam fenômenos tromboembólicos, e você tem uma regressão da lesão renal e da proteinúria com a remissão do câncer. E quando você vai avaliar histologicamente, esses pacientes têm um quadro mais proliferativo. Então, eles têm mais células inflamatórias por glomérulo, tem uma hipercelularidade endocapilar e proliferação mesangial, o padrão é mais segmentar da doença, né, difuso igual à membranosa primária, e você tem uma imunofluorescência com presença de subtipos, de IgG1 e 2. Lembrar que na primária é mais IgG4, tá? Então, a membranosa, aqui, os dois órgãos mais envolvidos, né, são o quê? O pulmão e o trato gastrointestinal, mas também é descrito com um câncer renal, próstata e mama, né? E na rapidamente progressiva, geralmente está relacionado a
a carcinoma de células renais, carcinoma gástrico, né? São os mais comuns, né? Em mama, né? Carcinoma de mama também, um pouquinho, e às vezes tumor que você não consegue detectar a origem, né? Então, isso aqui é baseado aqui, é baseado em relatos de casos, né? Com certeza são dados epidemiológicos que não correspondem à verdade, porque, assim, geralmente, mesmo a gente lá, quantas vezes a gente faz diagnóstico de membranose associada a câncer e a gente não publica, então fica uma coisa meio, né? Mas, de uma maneira geral, quem publica os dados epidemiológicos são esses aí, né? Mais comum membranosa em pulmão e tumor gastrointestinal. É muito comum também o envolvimento renal na doença hematológica, né? Principalmente relacionada às paraproteinemias, que um aspecto mais importante são as gamopatias monoclonais de significado renal. A gente tem as doenças hematológicas malignas, o mieloma múltiplo é o protótipo, né, de doença hematológica com disfunção renal, a macroglobulinemia de Waldenström, a leucemia linfocítica crônica e os linfomas, né? E, numa outra oportunidade, a gente fala um pouquinho das complicações do transplante de medula óssea, que é um capítulo à parte, né? É uma aula só sobre o assunto aí. Sobre a gamopatia monoclonal de significado renal, é um tema que vem desde 2010 para frente, aí, vem crescendo na literatura, né? O conhecimento, né? E a expressão dessa doença, né? Então, o que a gente chama de gamopatia monoclonal de significado renal? São clones de células B ou plasmocitárias subjacentes que não causa complicação tumoral ou apresenta critério hematológico para tratamento específico, né? E, concomitantemente, esse clone celular, né, que produz esse componente monoclonal, desenvolve uma lesão renal que deve ser atribuída à proteína monoclonal, né? E essa lesão renal pode ser na forma de uma lesão renal aguda ou uma doença renal crônica, na forma de uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, ou simplesmente proteinúria ou hematura isoladas, ou a presença de síndrome de Fanconi, tá? Então, esse é o conceito que a gente tem de gamopatia monoclonal de significado renal, né? Apesar de você não ter critério hematológico para tratamento específico, esse paciente ele é tratado da mesma maneira como é um mieloma, como é uma macroglobulinemia, porque a imunossupressão convencional que a gente usava para tratar as nefrites não funciona nesse tipo de paciente. Se você não tratar o clone, né, monoclonal, que produz a proteína monoclonal, esse paciente perdendo a função renal e fazendo um transplante, você tem recidiva da doença em 70% a 80% dos casos, que invariavelmente levam à perda do enxerto. Então, é preciso fazer o diagnóstico e tratar adequadamente em conjunto aí com o hematologista. As lesões renais na gamopatia monoclonal de significado renal podem envolver um ou mais compartimentos, né? Também aqui a apresentação da doença é bem diversa, né? Então, você pode ter a deposição intraluminal, né, de depósitos, por exemplo, na glomerulonefrite crioglobulinêmica, né, como se fosse uma crioglobulinemia. Você pode ter a formação de depósitos na forma de fibrilas, né, na camada média vascular, um exemplo aqui é a amiloidose. Você pode levar a depósito de substâncias, né, desse componente monoclonal, vascular também, mas na forma de depósitos pontuais, né, como na doença de depósito por imunoglobulina monoclonal. Você pode levar à formação de cristais dentro do vaso, né,
como no caso da cristalglobulinemia, né, nefropatia por cristalglobulinas, né, é uma doença bem rara, né, geralmente quem faz o diagnóstico acaba publicando, né. Você pode levar a doença a depósitos na parede da barreira capilar glomerular, subepitelial, subendotelial, depósito dentro do espaço urinário. Você pode levar a depósitos dentro do mesângio, né? Formação de depósitos mais grosseiros, imunocomplexos, né? Como na glomerulonefrite. Aqui, né, se for glomerulonefrite por C3, são complexos basicamente apenas por C3. Então, assim, existe uma gama variável de apresentação de doenças pela gamopatia monoclonal de significado renal, pegando interstício, vaso, glomérulo, podócito, dependendo do tipo de doença, de manifestação dessa doença. A gente vai comentar alguns aspectos mais para frente. Então, a gamopatia monoclonal de significado renal, ela é classificada em dois aspectos principais, né? O primeiro aspecto é se tem depósito ou não. Geralmente é relacionado a um depósito. Aquele mesmo componente monoclonal que você isola no sangue ou na urina, você precisa detectar esse componente monoclonal depositado no rim, tá? Só que existem algumas exceções, né, que o componente monoclonal ele não aparece num depósito, ou porque ele está escondido, você precisa de algumas técnicas para poder fazer esse depósito aparecer. Um dos testes que a gente faz é aquela digestão por pronase, o Dr. Luiz faz aí algumas vezes, é só pedir para ele, né? Ou esse componente monoclonal, ele indiretamente ativa alguma via, e essa via que vai ser responsável pela lesão renal. Dois exemplos. Você tem o componente monoclonal, ele ativa o sistema complemento e leva ao depósito de C3 ou C4, mais frequentemente C3, você tem uma glomerulopatia relacionada ao C3. Tá? Então, é um componente monoclonal que ativa o teu sistema complemento, e ativação do sistema complemento deposita C3 no teu rim. Ou o próprio componente monoclonal lesa, né, o teu endotélio, levando a um quadro de microangiopatia trombótica. Você não tem o depósito direto da imunoglobulina, mas ela é responsável pelo quadro de microangiopatia trombótica indiretamente. Se você não tratar o componente monoclonal, você não vai resolver o quadro. Agora, a maioria dos casos, você detecta, né, o componente monoclonal depositado no rim, seja de maneira organizada ou não organizada. Organizada, né? O protótipo nosso aqui é na forma de fibrilas, né, que você tem a amiloidose, né? Geralmente, né, é a lambda, né? A cadeia leve envolvida é a lambda, mas pode ser, né, capa também, mas é mais comum descrita a cadeia lambda. Você pode ter o depósito fibrilar levando a uma glomerulonefrite fibrilar, né? Você tem um componente aqui de imunoglobulina que deposita, e a imunoglobulina mais comumente envolvida é a IgG1, né? Você pode a formação de depósitos não de característica fibrilar, mas microtubular. Você tem a glomerulonefrite imunotaquitoide, geralmente é uma hemoglobulina G, né? Ou a crioglobulinemia tipo 1 e tipo 2, né? Que o componente é contra a IgM, geralmente. O componente monoclonal é contra a IgM, né? Ou você pode ter inclusões ou depósitos cristalinos, né? A cristalopatia nas células tubulares proximais, doença de depósito, né? E aquela criocristalglobulina que a gente discutiu lá mais no comecinho. Então, são doenças mais raras. Então, você pode ter o componente monoclonal
organizado, depositado no teu rim na forma de fibrilas, microtúbulos ou inclusões ou depósitos cristalinos, ou você pode ter esse depósito não organizado, que é a doença de depósito por imunoglobulina monoclonal, geralmente presença de cadeia leve capa, né? E a glomerulonefrite proliferativa relacionada a um componente monoclonal, geralmente relacionado a IgG3. Né? Então, vocês veem que cada vez mais essa classificação vai aumentando, né? Você precisa, né, geralmente, da microscopia óptica, imunofluorescência e microscopia eletrônica, em alguns casos, para fazer o diagnóstico. Né? Você precisa, às vezes, né, detectar subtipos, né, de imunoglobulinas para poder fazer o diagnóstico. Né? Então, assim, bem... Cada vez mais a gente tá descrevendo esses casos, fazendo o diagnóstico, né? Por quê? Porque a gente está aprendendo, está vendo que isso acontece e a gente vai atrás. Então, é sempre importante, às vezes, independente da idade, você tentar afastar que esses pacientes tenham um componente monoclonal. Então, vocês vão pedir no sangue, né? Eletroforese de proteína, imunofixação, mais exame mais sensível, né? Dosagem de cadeia leve e livre, né? No sangue, né? E às vezes até espectrometria de massa que a gente não tem disponível ainda, mas é a metodologia mais sensível para diagnóstico desses componentes monoclonais. Às vezes a gente não consegue identificar no sangue o componente monoclonal, às vezes em conjunto com o hematologista aí precisa decidir a forma, a maneira ou de diagnosticar ou de tratar esses pacientes. Né? O protótipo da nossa doença hematológica e doença renal é o mieloma, né? 50% desses pacientes têm algum tipo de doença renal, né? O clássico, o que é? A nefropatia de cilindros, é esse aqui, bonitinho, é esse cilindro hialino fraturado, né? Aqui na imunofluorescência, né, mostrando com mais detalhes. Você pode ter uma doença de depósito por imunoglobulina monoclonal associada ao mieloma múltiplo. Você pode ter amiloidose, síndrome de Fanconi, hipercalcemia, ou seja, a variedade de acometimento do mieloma, né, renal é muito comum. Lembrar que o mieloma, né, a cadeia leve, principalmente, quando aqueles tumores produtores de cadeia leve, lembrar que a cadeia leve é nefrotóxica. Às vezes, paciente, uma ira assim, de causas indeterminadas, você vai investigar, por trás tem um mieloma. Então, o mieloma pode dar necrose tubular aguda, a cadeia leve. Você pode ter quadro de nefrite tubulointersticial aguda, nefrite tubulointersticial crônica, né? São doenças, manifestações renais não tão usuais, mas que podem ocorrer com mieloma múltiplo. Então, sempre ficar atento. Aqui é um espaço urinário, ó, repleto de componente monoclonal. E aqui um exame mostrando o depósito, né, no espaço urinário, essas fibrilas aqui são componentes monoclonais de proteínas, né, depositadas no espaço urinário. Então, não só você tem lesão tubular, às vezes a quantidade é tão grande que você consegue obstruir, né, todo o teu glomérulo por depósito de componente monoclonal no espaço urinário. A macroglobulinemia de Waldenström e demais doenças linfoproliferativas também você tem lesão renal aguda, né? Lesão renal, amiloidose é prevalente nesses pacientes, cerca de 31% das doenças renais no Waldenström em decorrência de amiloidose. Você pode ter uma glomerulonefrite membranoproliferativa, né? Olha aqui o espaço, né? O espaço intracapilar, intraglomerular, preenchido, né, por proteínas, né, por componentes monoclonais, dando aquele quadro, às vezes, de hiperviscosidade que a gente vê na macroglobulinemia de Waldenström, né, por causa da IgM, né. Na leucemia linfocítica crônica, né,
vários tipos de apresentação de doença renal, glomerulonefrite membrano proliferativo, lesão mínima amiloidose, nefropatia por cilindros também não é comum, mas pode acontecer. A infiltração parenquimatosa por LLC, muitas vezes assintomática, né? Em autópsias, você tem uma prevalência, né, muito grande de infiltração, às vezes assintomática, né? Aqui mostrando o quê? Uma amiloidose, né? Esses depósitos aqui na hematoxilina, eosina, luz não polarizada, e aqui na luz polarizada o achado clássico, né? Aquela cor refringente verde, né? Pelo vermelho Congo. E o câncer na doença renal crônica, né, também é bastante prevalente, né? Conforme o estudo aí, a prevalência de doença renal crônica aí variou de 12% até 25%, né? A maioria desses relatos são pacientes com tumores sólidos, né? Tem estudo mostrando que em pacientes com câncer, né, com creatinina normal, até 60% desses pacientes tinham uma taxa de filtração abaixo de 90 ml por minuto. Lembrando, então, que a creatinina é um marcador ruim para a função renal, principalmente no paciente com câncer, que tem sarcopenia mais exacerbada, né? E os estudos mostram de maneira inconteste, né, que pacientes com doença renal crônica, com taxa de filtração menor que 60, apresentam maior mortalidade do que aqueles pacientes com câncer com uma taxa de filtração maior. Então, para finalizar, assim, é um tema bastante amplo, né? Eu só dei uma pincelada, assim, apesar de ter me estendido um pouquinho, né? São aspectos que a gente pode estudar, né? Avaliação da taxa de filtração glomerular no paciente oncológico, né? A gente não sabe ainda. Vou lembrar para vocês que os oncologistas ainda usam Cockcroft e Gold para poder calcular função renal, filtração glomerular, para poder prescrever droga, né? A lesão renal aguda e doença renal crônica no paciente oncológico, como a gente comentou. O manejo do paciente nefrectomizado por câncer renal é um aspecto bastante, a gente vê bastante lá no nosso ambulatório também. A nefrotoxicidade dos quimioterápicos convencionais e das novas drogas imunomoduladores, distúrbio eletrolítico ácido base, a lise tumoral, as síndromes renais paraneoplásicas, tratamento dialítico do paciente. A gente conhece muito pouco sobre a farmacocinética das drogas. O manejo do paciente transplantado renal com câncer, e aí, o que faz? Tira imunossupressão, mantém, trata, a gente não sabe direito o que fazer. O transplante renal no paciente com antecedente de câncer, outro aspecto importante, né? O câncer no paciente renal crônico, o paciente oncológico na unidade de terapia intensiva e o transplante de células-tronco hematopoéticas. Então, são vários aspectos aí que a gente pode, né, estudar dentro dessa subespecialidade aí, e é nossa intenção, com o passar do tempo, né? O Lucas já está me ajudando, eu acho que talvez a Bárbara aí talvez se junte a nós aí no nosso ambulatório, e a gente espera no futuro, né, poder, né, compartilhar com vocês aí essa subespecialidade, e a gente espera que seja um setor que, com o passar do tempo, cresça e a gente consegue fazer várias coisas relacionadas à pesquisa, a ensino, né, e atividade assistencial aí no nosso complexo hospitalar. Tudo bem, turma? Muito obrigado, professor. Eu estou à disposição aí. Sei que eu passei do tempo aí, mas se alguém quiser fazer